Luciana Pellegrino, a diretora executiva da ABRE, Associação Brasileira de Embalagens, hoje aqui comigo, foi eleita, foi escolhida para ser a presidente do World Packaging Organization, que é o WPO, uma organização que fala de embalagens no mundo todo. A Luciana, inclusive, é uma grande autoridade desse tema aqui no Brasil. Luciana, tudo bem com você? Como é que você vai? Oi, Edson, tudo ótimo. Que prazer participar com você. Primeiro ponto aqui, eu quero te parabenizar pela conquista, por colocar o Brasil numa situação aí de destaque no mundo da embalagem e também porque você é uma pessoa que trabalha há muitos anos com isso e que aqui no Brasil tem uma atuação bastante forte. Então, acho que isso tem um significado bastante importante para o Brasil. Eu queria emendar com isso já te perguntando quanto tempo você vai ficar no cargo e quais são as atuações que você terá aí nessa organização. Ah, tá ótimo. Não, é realmente um grande privilégio assumir a presidência da WPO. Eu estou na WPO representando a ABRE já há 20 anos, então venho acompanhando todo o crescimento, toda a trajetória da organização. Até para quem não conhece também a WPO, a Organização Mundial da Embalagem, a associação reúne as associações nacionais de embalagens, hoje já em mais de 63 países ao redor do mundo, nos 5 continentes. Então, a WPO tem esse papel de criar uma voz global para a nossa indústria de embalagens e, a partir das associações nacionais, cascatear essa voz para cada país, mas principalmente com esse objetivo de apoiar o desenvolvimento daquela indústria naquele país, criar essa grande rede de trocas de benchmark entre os países, onde um país traz conhecimento para o outro, onde uma associação traz experiências e conhecimento para outra também, para que cada uma se fortaleça e possa ampliar o seu impacto no seu país, promovendo assim o crescimento da indústria de embalagens no mundo todo, mas mais do que isso, o desenvolvimento da indústria de embalagens no mundo todo, de uma forma alinhada, a partir de um objetivo comum. Então, já há tantos anos eu contribuo com a WPO, representando a ABRE, e agora, então, eu assumi. Em maio aconteceu a eleição, durante a reunião de conselho na Alemanha. Foi uma votação unânime, fiquei bastante feliz, onde todos os membros realmente vêm me apoiando e me apoiaram nesse novo papel que eu assumo agora, para um mandato de 3 anos. Então, a presidência ela pode acontecer em até 2 mandatos de 3 anos, acontecendo, então, chegando a 6, mas eu começo, então, olhando para esses próximos 3 anos que já se iniciaram em uma cerimônia simbólica que aconteceu agora em novembro em Cape Town, durante a segunda reunião do ano do Conselho da WPO. E com isso, então, eu lidero a associação, tanto olhando para suas atividades, quais vão ser as atividades, como que a associação, a organização vai crescer nesses próximos anos, como que a WPO vai se conectar com o mercado de embalagens no mundo todo, criando relevância, trazendo discussões, justamente aproximando esse grande universo da indústria de embalagens, aproximando os profissionais do nosso setor, olhando também para as feiras que nós vamos estar presentes. A WPO vem participando de feiras no mundo todo, justamente para apoiar o membro naquele país e levar informações, levando especialistas que fazem palestras durante as feiras, disponibilizando os materiais que nós temos disponíveis para download, que trazem essa voz comum para o nosso setor, esse conhecimento que fica disponível para os profissionais do nosso setor. E aí também olhando para as atividades estratégicas da WPO. Então, nesses anos, a WPO teve como pilar 3 áreas estratégicas, que são marketing, educação, onde a WPO financia, subsidia um instrutor para desenvolver um curso de capacitação em embalagem nos países membros, e também a área de sustentabilidade,
que acontece em conjunto com o tema redução de perdas e desperdícios de alimentos. Então, são áreas estratégicas que, sem dúvida, serão mantidas e fortalecidas e ampliadas, como, por exemplo, nós queremos dividir mais conhecimento no que se refere à embalagem como ferramenta de marketing. E aqui, Edson, entram todas as tecnologias de smart packaging que justamente trazem esse valor da embalagem também como uma ferramenta de marketing, criando conexão com os consumidores, criando edições especiais, interações. Então, queremos trazer mais conhecimento. Temos uma pessoa na WPO que é especialista nesse tema embalagem como ferramenta de marketing. É inclusive a pessoa, a Sorra Tala, minha colega do Líbano, que é responsável por toda a organização do World Star Awards, o prêmio mundial da embalagem, que nós já realizamos há mais de 50 anos. E esse prêmio justamente traz as inovações. O que está acontecendo em cada país? Quais são os movimentos? Quais são as tendências? Então, a Sorra tem muito conhecimento em traduzir esse entendimento a partir de palestras. E temos também um relatório das tendências mundiais, que é realizado pela Lilian Benzi, que também traduz quais são as tendências em cada país. Então, embalagem como ferramenta de marketing, sustentabilidade, que a gente vai falar mais um pouquinho nessa conversa, mas é um tema hoje fundamental para a indústria como um todo, ao redor do mundo, e não só a indústria, para a sociedade, para as cadeias de consumo. É, tem realmente, é um tema transversal que faz parte tanto da nossa vida em sociedade como dos desafios que nós temos. E, por fim, o tema educação, que vamos não só manter toda a programação que nós já temos em cursos que são realizados nos diferentes países membros, mas queremos também ampliar para outros cursos mais curtos, em formatos online, onde a gente possa compartilhar todo o conhecimento que existe dentro da WPO. E aí a gente segue nesses próximos 3 anos com 3 novos portfólios, também são como pilares estratégicos. Então, o pilar de governança, que vai me ajudar a colocar todos os procedimentos em prática, as melhores práticas, a governança, a transparência, para que a gente possa ter essa comunicação muito clara entre os membros da WPO, com o mercado, uma vez que a associação vem crescendo muito, vem realizando parcerias com órgãos internacionais, como, por exemplo, a Unido, projetos onde a WPO entra justamente com expertise em embalagem, e nós somos então contratados para levar essa expertise nos programas de desenvolvimento industrial de países em desenvolvimento que são mantidos pela Unido. Então, hoje, uma visibilidade e um alcance muito grande, onde essa governança vai ajudar a trazer todo um respaldo para essa nossa atuação. Também a área de inovação, olhando para esses ecossistemas de inovação, de startups, quais são os movimentos, quais são justamente temas e tecnologias em pauta, como a gente aproxima esse ecossistema da nossa indústria para acelerar soluções, acelerar desenvolvimentos e inovações. E também um terceiro portfólio que eu trago agora na gestão, que é o portfólio de tecnologia. Afinal, a embalagem, ela é calcada em tecnologia. É uma indústria que não para de se desenvolver, não para de evoluir, trazendo novas tecnologias em materiais, em processos, em conectividade a partir de smart packaging, em funcionalidades em embalagens ativas, em embalagens inteligentes. Então, é uma indústria que traz uma eficiência para as cadeias, ou segurança para o consumidor, ou informação para o próprio consumidor, a partir maior shelf life para os produtos, por exemplo, essa rastreabilidade, inclusive essa leitura de qual que foi a jornada desse produto, entre tantos outros aspectos, a partir dessas soluções tecnológicas. E esse portfólio, ele tem o objetivo de criar esse espaço para a gente colocar luz nesse tema e colocar visibilidade e poder discuti-lo para que países que ainda não estão olhando para aquela tecnologia ou para um processo novo poderem ser sensibilizados a olhar também. Então, dando um exemplo, há 3 anos, um tema que chegou com bastante força na nossa indústria foram coatings barreiras, então vernizes que agregam funcionalidades de barreiras
para que a gente tenha um aumento de embalagens monomateriais e que vão ter com isso uma característica de reciclagem mecânica facilitada. Então, como que a gente consegue colocar visibilidade e dividir o conhecimento sobre esse novo coaching? Como que ele agrega, que funcionalidades que ele agrega, como ele pode ser aplicado, quais são requisitos para aplicação, que testes que já foram desenvolvidos para que o mercado entenda de fato a eficácia dessas novas soluções. Então, o objetivo desse portfólio é abrir esse fórum tendo uma pessoa como responsável, puxando essas conversas e reunindo a nossa indústria, reunindo organizadores de feiras que sediam também a apresentação dessas tecnologias, que reúnam universidades que estão ligadas a pesquisas e desenvolvimento, para que a gente possa difundi-los, para que a gente possa colocar mais luz e acelerar o desenvolvimento da nossa indústria mundialmente. Legal. Lu, me fala uma coisa, você participou agora da COP28 em Dubai? Eu estava vendo aqui no release da Lilian, tudo, né, que mandou informações aí sobre a WPO, e o objetivo disso foi trabalhar sustentabilidade. Como é que foi esse evento para vocês? Foi um passo que a WPO deu, né? É a primeira vez que a WPO participa da COP, e já como uma entrega minha ao assumir a presidência da WPO. E por quê? Porque o trabalho que vai ser feito, ele parte desse olhar que nós queremos criar uma voz para a indústria de embalagens no mundo. Essa demanda nasceu, Edson, 2 anos atrás, quando justamente eu e a minha colega Sorra visitamos a Expo, também em Dubai, no mesmo local, olha a coincidência, no mesmo espaço. E quando nós visitamos a Expo, na verdade, nós realizamos algo que era visível, era presente, mas eu acho que a gente nunca tinha se dado conta, que é todo mundo fala de embalagens, mas a indústria de embalagens não está lá para também trazer a sua perspectiva sobre a embalagem. Então, o que que acontece? As pessoas falam sobre a embalagem de uma forma emocional ou de uma forma, de fato, sem um conhecimento aprofundado, não somente sobre a embalagem em si, tecnologias e processos, mas sobre justamente o entendimento de que a embalagem ela é uma ferramenta da nossa sociedade para viabilizar o abastecimento hoje de 8 bilhões de pessoas. Então, uma ferramenta das cadeias de distribuição, das cadeias de produção, das cadeias de consumo, entre tantas cadeias. O olhar para a embalagem, quando ele é falado de uma forma sem esse entendimento, sem esse olhar holístico, ele é visto a embalagem ela é vista de uma forma isolada, mas ela não consegue ser vista de uma forma isolada. A embalagem é o item industrializado que mais requisitos precisa cumprir. Outro dia, olha só até que interessante essa leitura. Nós temos uma parceria muito interessante aqui no Brasil com um catador de resíduos, o Toninho. Ele tem uma cooperativa de reciclagem lá em Poços de Caldas. E ele teve essa leitura, ele falou assim, gente, a embalagem tem muitos clientes, né? Porque ela tem um primeiro cliente, é o processo de conversão daquela matéria-prima, para atender os requisitos necessários, para você converter uma embalagem, então todo o processo de fabricação tudo isso já customizado para aquele produto, quais são as barreiras necessárias, como protege, prolonga a vida, como viabiliza a distribuição de uma forma eficiente, como viabiliza a venda, né, no autosserviço, como viabiliza o consumo, a informação do consumidor, como que viabiliza esse descarte para reciclagem, que no caso dele é o olhar dele. Então, a embalagem é um item industrializado que tem, como eu gosto de falar, mais momentos da verdade. Cada etapa dessa jornada do ciclo de vida de uma embalagem é um momento, da verdade, que ela tem que trazer 100% de eficiência para aquele momento. Mas aí tem o próximo e tem o próximo. E então, uma embalagem, por exemplo, que não pode se abrir de forma alguma num processo de distribuição e venda, ela tem que ser aberta facilmente por um consumidor. Então, muitas vezes são requisitos que se contradizem e que precisam ser contemplados numa mesma embalagem. Mas isso não é conhecido do público. As embalagens, elas são utilizadas de uma forma hoje já subliminar.
A pessoa, na verdade, ela está usando um produto, ela quer consumir um produto, ela quer uma pasta de dente, um shampoo, um perfume, um alimento, um produto de limpeza. Então, ela olha o produto e a embalagem ela performa de uma forma muito natural. E aí, então, esse entendimento desse olhar mais sistêmico do papel da embalagem na nossa sociedade, ele não é falado. E aí a gente acaba tendo sempre, ou muitas vezes, um olhar para o resíduo. Ai, surgiu um resíduo, não estamos tendo uma gestão adequada de resíduos. Não somente para reciclagem, mas um resíduo municipal, um saneamento básico que hoje ele é como se diz, não é abrangente em muitas cidades, não só no Brasil, como no mundo. Então, esse é o aspecto que chama atenção. Então, foi por isso, quando a gente esteve lá e falou, gente, está todo mundo falando da embalagem de uma forma simplista, que se refere ao resíduo, de uma forma simplista, que não olha justamente toda a contribuição para os sistemas de abastecimento da sociedade. Então, a WPO vai assumir essa voz vai assumir essa voz da embalagem e nós vamos estar lá para falar também da indústria de embalagens e do impacto positivo. O que é esse impacto positivo que a embalagem traz para a nossa vida hoje em sociedade tão complexa, né, tão concentrada em centros urbanos, cada vez mais longe dos polos de produção, atendendo o consumidor de forma cada vez mais customizada, cada vez mais personalizada. Então, nós fomos para a COP com esse objetivo, e o painel que nós participamos aconteceu juntamente com a Unido, que é a parceira da Abre, temos desenvolvido muitos projetos juntos, e também com a IAEA, que é a agência atômica, de energia atômica, baseada também na Europa. E aí, quando a gente fala atômica, fala, mas o que tem a ver o atômico com o setor de embalagens? Mas, na verdade, é uma agência que trabalha em tecnologias focadas, por exemplo, em radiação. E eles já têm há bastante tempo tecnologias de radiação de alimentos frescos, como frutas, por exemplo, para aumentar o seu shelf life, garantir a esterilização para poder exportar esses produtos. Então, por exemplo, mangas que são exportadas da África para os Estados Unidos, né? Preferencialmente são exportadas por navio, porque é um produto pesado, né? O custo, o impacto de você transportá-las por voo é muito, muito alto. Mas por navio você tem o tempo. Então a irradiação ela esteriliza a manga e ao mesmo tempo que aumenta o shelf life para ela chegar em condições. E também a irradiação ela é utilizada na reciclagem. Há uma tecnologia que é possível ter a reciclagem de plásticos, por exemplo, a partir da irradiação, que daí não tem nenhum conteúdo nuclear, ele é realmente um processo que é desenvolvido. Então, por isso, nós tivemos esse painel em conjunto, juntamente com o Emirates Environmental Group, que é a associação membro da WPO nos Emirados Árabes, e um empresário local que foi convidado por eles. E o objetivo do nosso painel foi falar sobre embalagens sustentáveis agregando segurança de alimentos. Então, justamente percorremos tanto esse olhar dessas tecnologias que garantem a segurança de alimentos, aumentam o prazo de vida para viabilizar a distribuição, que com isso, inclusive, trazem um impacto econômico muito positivo para os países, porque conseguem, de fato, valorizar os seus insumos naturais, exportando-os com mais valor agregado, com mais qualidade. Da embalagem, sim, as tecnologias que vão se desenvolvendo, justamente aumentando essa segurança de alimentos. E aí falamos, sem dúvida nenhuma, da questão da circularidade, que hoje é, sim, tanto não só um desafio, mas um compromisso da indústria de fortalecer a circularidade das embalagens no mundo todo. Essa é uma pauta hoje prioritária. E foi muito interessante estar lá, porque pusemos esse assunto no foco, pusemos esse assunto ali presente na COP, mostrando que embalagem também precisa fazer parte dessas discussões, porque ela é uma ferramenta atrelada à redução de impactos ambientais. Só para dar um exemplo, Edson, quando, por exemplo, você perde alimentos e o alimento ele se decompõe de uma forma indevida, por exemplo, em aterros sanitários
ou até em lixões. E por que indevida? Porque ali, tanto num aterro como num lixão, não há presença de oxigênio, não há presença de luz e não há micro-organismos. Então, é uma decomposição anaeróbica, sem o oxigênio. E isso faz com que essa decomposição anaeróbica ele gere metano. Então, o impacto ambiental e, inclusive, a pegada de carbono em termos de emissões, não só de CO2, mas de metano, relacionadas à decomposição anaeróbica de alimentos, ela representa o terceiro país em emissões de CO2. Então, a gente tem a China como o país que mais emite CO2, depois os Estados Unidos, e o terceiro é a perda de alimentos. Então, a gente, uma COP que está focada em clima, que está focada realmente em compromissos globais para que a gente consiga reduzir esse aquecimento, essa temperatura da Terra, tem que olhar também para a perda de alimento, trazendo um impacto significativo nessa geração de metano, e, consequentemente, né, impulsionando o aquecimento global. Então, o importante foi que a gente colocou a embalagem como um tema que faz parte das discussões e dos objetivos, e, inclusive, foi muito feliz essa nossa participação nesse ano da COP, porque esse ano os países envolvidos assinaram também um tratado global, que além do tratado relacionado às metas globais de descarbonização, foi também assinado um tratado sobre segurança alimentar, sobre segurança de alimentos, dos sistemas alimentares, né? Um tratado referente aos sistemas alimentares. E por quê? Tanto pelo próprio impacto que advém dos processos de plantio, como justamente como que esses processos também estão sendo impactados hoje pelas questões climáticas, então, áreas que estão se desertificando, áreas que hoje estão passando por enchentes, ou seja, um sistema que vem sendo bastante desafiado, áreas que, por exemplo, podem ser regeneradas e que podem voltar a ser utilizadas para a agricultura, e tudo isso mediante a demanda global por alimentação nutritiva e segura, e que só tende a aumentar porque a população global tende a crescer até 10 bilhões de pessoas até 2050. Então, o tema a segurança dos sistemas alimentares, ele entrou como também um compromisso de todos os países, e, de novo, mais do que nunca, a embalagem tem que fazer parte dessa discussão para fazer parte dos esforços, para ser, de fato, uma indústria que apoia os objetivos que estão sendo colocados. Muito bom. E com essa sua parte que você falou dos alimentos, tudo, me fez pensar aqui, e é uma coisa que eu estava vendo outro dia, um palestrante que eu gosto muito, que é o Amir Klink, falando Hum, hum, sobre de modo mesmo, né? Hoje tem uns estudos, ele até apresentou, fui verificar, é verdade, a gente não tem como se libertar facilmente do plástico, né? E o plástico não é nenhum mal, na verdade. A gente consegue levar comida para as pessoas com plástico, né? E a gente tem que enxergar isso de outra forma. E o próprio desperdício de alimentos, ele é um fator de poluição, né? Que você está apresentando aí, tão ou mais importante do que outras coisas que a gente tem considerado extremamente relevantes. Eu acho que tudo isso faz parte, inclusive, de uma melhora na qualidade de vida para a população, né? Afinal de contas, se a gente não desperdiçar alimentos, as pessoas vão poder se alimentar melhor, talvez, né? Se a gente hum, fizer uma distribuição disso. é Mas sistêmico, pode né, falar. Edson? Não, é um tema sistêmico e que todos tendem a olhar de forma isolada, mas, na verdade, é um tema sistêmico da nossa vida em sociedade. Então, Exato. os diferentes materiais de embalagem trazem um benefício, uma eficácia, uma eficiência no acondicionamento de um produto, seja pela ergonomia, pela usabilidade, seja pela justamente barreira, funcionalidade, resistência, por exemplo, que ele apresenta, pela conveniência para o consumidor, pela agregação de valor. Então, todos os têm o seu espaço. E, ao mesmo tempo, todos os materiais, sim, precisam ter uma destinação adequada no fim de vida. E aí, o que a gente precisa lembrar como sociedade é:
uma parcela desses materiais já contam com tecnologias de reciclagem, então devem ser encaminhados para essas cadeias de reciclagem, e aí o papel do consumidor é fundamental, porque a decisão do descarte ela é do consumidor, né? O maior volume de consumo, eu digo do consumidor, porque está no consumidor, né? O maior volume de consumo de produtos de abastecimento, consumo rápido do dia a dia, vem dos produtos de consumo. Então, essa decisão do descarte, ela é do consumidor. Então, um papel fundamental dele de falar, eu vou fazer um esforço e vou descartar aqui ou eu vou descartar ali. Uma embalagem vazia descartada no lixo do banheiro, ela vai para o lixo, porque você não tem como recuperá-la. Então, por que não ter uma área reservada, talvez numa área de serviços, em algum local apropriado, e o consumidor levar essa embalagem para lá, para a partir disso ela ser encaminhada para uma cadeia de reciclagem? Mas Então, nem todas as embalagens vão ser recicladas, porque a embalagem ela tem um primeiro papel fundamental, que é acondicionar o produto, é preservá-lo, é protegê-lo, para viabilizar a sua distribuição de uma forma eficiente. Pensando no Brasil, um país com dimensões continentais, o impacto logístico ele é muito considerável, tanto pelo microplástico que sai do desgaste dos pneus, como pelas emissões de CO2 na queima do combustível. Então, esse resíduo domiciliar, por exemplo, que não vai para uma reciclagem, ele tem que ter um manejo do município. Ele precisa ser coletado, ele precisa ser destinado para aterros sanitários, que são espaços, então, que tem toda uma proteção do solo, para que não migre nenhum contaminante, porque às vezes até o próprio líquido que sai dos alimentos contamina os lençóis freáticos, porque ele rouba o oxigênio. Então, os aterros sanitários têm toda uma camada de proteção para garantir que que nada vai escoar, por exemplo, para um lençol freático. E esse manejo do resíduo, se ele não acontece, Edson, acontece a poluição ambiental. Então, e é um pouco que a sociedade vem se confundindo. A sociedade acha que, então, vamos reciclar tudo e tudo tem que ir para a reciclagem. Tem uma parte que não vai, certos resíduos que não vão, até considerando outros que nem sequer sejam embalagens, mas são descartados num domicílio. Então, esse manejo que tem que vir do poder público, que tem que vir, sim, de iniciativas governamentais, que são responsáveis pelo saneamento básico né, na sociedade, das cidades, sejam elas perímetros urbanos ou rurais, tem que ter um saneamento, ele precisa acontecer também. E ele não tem acontecido de uma forma abrangente mundialmente, e aí com isso a gente tem um escoamento indevido, sim, de resíduos que vão ou para solo ou para o mar e que trazem essa poluição ambiental. Então, como sociedade, é muito importante a gente entender que são atividades encadeadas, que são atividades que se complementam para que a gente tenha, sim, acesso aos produtos que nós estamos buscando, que a gente tenha acesso a essa qualidade de vida, que a gente tenha acesso a essa conveniência, mas que a gente possa, por um lado, não ter uma poluição ambiental, e, por outro lado, que a gente possa circular os materiais de embalagens. E esse segundo ponto, ele é fundamental, porque, de novo, a população mundial vem crescendo, a demanda por produtos vem crescendo, com isso a demanda por recursos naturais, e aí a gente vai chegando num limite tanto de oferta para as próximas gerações, né? só te, só te interromper. Pessoal, a gente teve aqui uma interrupção relâmpago, porque acabou o tempo do Zoom, e daí cortou a Luciana. Eu tentei avisar, e na hora que eu tentei já era tarde demais. Lu, você estava De falando volta. justa. Estamos de volta. E você estava Então, justamente falando da importância que tem o o Estado poder nessa história público, toda. O né? poder público de realizar políticas que. De saneamento, né? De coleta Exatamente. para também não ter a poluição. Ah, não, e aí eu estava falando, acho que também eu parei nesse ponto, dessa importância da circularidade, né? De como, de fato, a gente otimiza o uso desses recursos naturais que já estão sendo utilizados para a fabricação de embalagens. E aí tem muitos ganhos com isso, Edson. Por exemplo, num processo de reciclagem de vidro, você tem uma economia de aquecimento do forno, porque na reciclagem você precisa de uma temperatura, ela já o vidro derrete mais fácil do que você ter que fundir de fato os materiais. No aço, mesma coisa, economia de energia na fabricação de novas embalagens a partir
da reciclagem. Alumínio, a mesma coisa. Então, em alguns aspectos, você tem um impacto, por exemplo, energético, né, economia de energia. Em outros casos, como, por exemplo, o papel, da própria fibra, uma fibra nobre, que pode ser reutilizada, repolpada, como se fala, e aí utilizada para a fabricação de outras embalagens. E no caso do plástico também, como por isso que a gente olha muito para monomateriais, essas cadeias de matérias-primas que podem, e essa tecnologia que vem sendo cada vez mais hoje, é, como vem recebendo cada vez mais investimentos para se desenvolver mais, inclusive mais rápido, onde você tem, as cadeias conseguem reabsorver as suas matérias-primas. Então, o PET reabsorve a própria resina PET na fabricação de novas embalagens. Então, até no Brasil, a gente já avançou muito com um processo de reciclagem da garrafa PET, por exemplo, de refrigerante, a água refrigerante, onde a Anvisa reconhece essa tecnologia que traz toda a segurança para o consumidor, para você reciclar uma embalagem e já fabricar outra. Eu visitei uma fábrica no Rio, em Xerém, uma fábrica da Val Group, onde ela faz essa reciclagem que a gente chama de bottle to bottle. Então, chegam as garrafas que foram coletadas por cooperativas de catadores, que foram coletadas, agrupadas e aí enfardadas e vendidas. Então, chegam ali toneladas, milhares de garrafas. Começa um processo delas entrarem nas esteiras mecânicas que vão separando de fato o PET do rótulo, que daí é um PP, por exemplo, da tampa também, que é outro material. Então, são 7 esteiras mecanizadas com leitura ótica que fazem o reconhecimento do material. E aí, então, todo o PET, o que é PET, é separado e passa pela etapa de reciclagem e de descontaminação, e onde então vai realmente purificando todo o material. E aí, na própria fábrica, já se fabrica a nova preforma para a garrafa PET, então é um ciclo realmente fechado. E outros materiais, como por exemplo um PP, um PE, que também já tem a tecnologia dessa reciclagem hoje, principalmente mecânica, não só no Brasil, mas no mundo, né? A mecânica que viabiliza o uso da matéria-prima em si, nas mesmas condições. E que, claro, e aí que a gente precisa otimizar e fazer com que essas cadeias se fortaleçam e essas cadeias cresçam, para a gente aumentar essa circularidade desses materiais e a sua reinserção na fabricação de novas embalagens, substituindo uma matéria-prima virgem. Então, os ganhos são muitos por recursos naturais, em energia, em diferentes aspectos. O ganho, a contribuição, ela é muito positiva. E aí a cadeia de embalagem, quando fala de circularidade, então, por um lado, vem fortalecendo processos de reciclagem, vem fortalecendo tecnologias, mas vem olhando, Edson, inclusive aqui no Brasil, que é um aspecto muito importante, que é o social. Então, como que essa embalagem tem valor na reciclagem? Porque 90% das embalagens que são separadas para reciclagem são separadas por cooperativas de catadores ou catadores autônomos. Então, como que ela tem um valor maior para a gente aumentar essa remuneração para essa cooperativa ou para esse catador? Como que ela tem um valor melhor para que ele tenha um maior valor de venda para a indústria recicladora? Então, o aspecto social é muito importante. Inclusive, na Abre, nós lançamos esse ano um programa chamado Lupinha, que é um programa a partir de um QR Code que se Eu vi, coloca nas bem embalagens. legal. Bem legal, né? E que daí conversa com o consumidor de uma forma mais humanizada sobre essa forma de descarte. Então, é um pote de margarina. Nossa, eu passo um papel, eu descarto sujo, eu separo o pote da tampa. Mesmo com requeijão, é uma caixinha de leite, eu abro, eu fecho, eu retampo, é um vidro de molho de tomate, eu enxago ou não enxago. As pessoas têm dúvida, e a dúvida leva, inclusive, ao medo e até uma paralisação dela falar, acho que eu não vou mandar, porque eu vou mandar errado, eu vou mandar não sei como que eu descarto para reciclagem. Então, o programa Lupinha, ele que é realizado com esse nosso parceiro, o catador, o Toninho, ele traz de uma forma bastante, né, simples como que o consumidor prepara aquela embalagem para ser descartada para reciclagem. E esse programa, só para comentar, que eu acho que vale muito a pena, além de ter esse aspecto da reciclagem, ele traz, claro, ele abre para a marca falar de consumo consciente, de refechamento, de porcionamento, dosagem, para não desperdiçar o produto, fala do produto em si. E ele tem, hoje, a gente vem trabalhando em parceria com a Lara Mara, para ser também para essa
plataforma ser acessível pelos programas, principais programas que são utilizados pelas pessoas que têm algum nível, algum grau de deficiência visual e que usam aplicativos para ler o As rótulo das embalagens. embalagens. Uhum. Então, a gente trabalhou numa compatibilidade, então ele ganha também esse aspecto social de inclusão, onde pessoas com deficiência conseguem, daí, a partir do Lupinha, então, tanto entender sobre o produto, a partir da voz, dessa leitura em voz, como também a forma de descarte da embalagem. Mas aí, além dessa questão social, a educação do consumidor, a valorização dessa embalagem pós-consumo para ela, de fato, ter valor na cadeia de reciclagem, e a gente conseguir, né, diminuir o volume de rejeito que chega, porque o volume de rejeito ele impacta negativamente o trabalho das cooperativas. Nossa, hoje também é um olhar da indústria mundialmente, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é como que a gente pode ampliar as alternativas de reuso, onde aquela embalagem mais robusta, com mais funcionalidade, mas que tem mais material ali, ela possa ser reutilizada mais vezes, tendo né, o reinvase do produto a partir de uma embalagem mais simples, mais leve, com menos material, ou seja, trazendo uma otimização. Então, a categoria de cuidados pessoais cresceu muito nesse aspecto na pandemia. Agora a gente vem vendo a categoria de limpeza, buscando cápsulas concentradas, alternativas concentradas, numa embalagem muito minimizada, que daí ganha em logística, ganha em material, ganha, né, em vários aspectos, e que possibilitam o reinvase daquele produto. A área de bebidas, né, já tem uma retornabilidade daí industrial muito grande, mas o que a indústria vem olhando hoje é como a gente cresce ou no retorno industrial para higienização e reenvase, como já existe, por exemplo, para cerveja, não é novo, mas como se amplia essa cadeia e como que seria possível ampliar para outras categorias esse retorno, né? Tanto o retorno como que poderia ampliar, e sem dúvida nenhuma, alternativas de reuso para garantir que os consumidores tenham o acesso ao produto, mas utilizando a mesma embalagem ou minimizando o volume de embalagens que ele está usando para ter acesso àquele produto. E com isso a gente ir trazendo essa otimização para a cadeia de consumo, né? No final, de novo, não é sobre a embalagem em si, né? O que a gente está falando é sobre a cadeia de consumo e como a gente otimiza essa cadeia de consumo em todos os seus aspectos, em toda a sua jornada, para que a gente possa atender o consumidor mas de uma forma mais eficiente e que com isso vai equilibrando os impactos ambientais também. Então, é um tema fundamental para a nossa indústria, porque por mais que a gente já tenha avançado muito nessa agenda, Edson, tecnologias que vão se aperfeiçoando, né? Porque tem que lembrar, uma matéria-prima reciclada, ela vai ter que apresentar a mesma performance industrial de uma matéria-prima virgem. Como que ela reage ao aquecimento? Como que ela reage àquela velocidade de produção? Ela não pode causar bolha, ela não pode ter uma distorção, né? Então, são várias características que ela precisa cumprir, ainda que seja reciclada. E você não tenha, né, aquela homogeneidade de uma matéria-prima virgem que foi fabricada já buscando atender os requisitos dessas propriedades de processos produtivos e que acontecem em escalas tão grandes, ou seja, é realmente uma performance muito precisa que precisa ser atendida. E cada vez mais o processo de fabricação de embalagem vem se aperfeiçoando para absorver essa matéria-prima reciclada e, de fato, conseguir chegar à mesma qualidade da embalagem, à mesma performance de um processo de produção, a partir dessa matéria-prima reciclada e entendendo que ela pode ter, né, pequenas variações ou características distintas. Então, a tecnologia hoje é um foco muito grande da nossa indústria em continuar desenvolvendo. E aí puxam outras pautas, né? Eu já mencionei aqui, então por que que a gente não olha para mais embalagens monomateriais, que já vão ter cadeias de reciclagem que vão poder absorvê-las? Então é uma roda que não para de girar. Uma coisa puxa a outra, e aí a gente engaja o consumidor, aí usa tecnologia, smart packaging para engajar o consumidor. E claro, e aí, Edson, mais um olhar também para essa rastreabilidade que pode vir a partir das tecnologias de rastreabilidade que vem chegando já no mundo, em alguns países a gente começa a ver.
A gente quer trazer esse assunto para um fórum de sustentabilidade que a Abre vai promover em abril do ano que vem, que é rastreabilidade de embalagens retornáveis para o food service. Então, esse serviço de entrega de alimentação, que ganhou uma escala muito grande durante a pandemia, já existia, né? Mas ele amadureceu, ele cresceu, ele ganhou escala e ele vai continuar crescendo, porque é uma conveniência muito grande para o consumidor, né? Ter acesso a diferentes pratos, diferentes tipos de comida na sua casa a qualquer momento. Então, o atrelando a embalagem retornável, reutilizável, atrelando tecnologia de rastreabilidade, já no mundo já existem programas onde essas embalagens para algumas redes de food service, elas são rastreadas e são retornadas trazendo para esse setor, que é um setor, de novo, de giro rápido, de muito volume de giro rápido, uma tecnologia que até já existe em setores de maior valor agregado, como, por exemplo, o automotivo, que usa embalagens de transporte retornáveis e tem, sim, todo o processo de rastreabilidade dessas embalagens, de mapeamento, consegue identificar exatamente onde elas estão e rastreá-las, mas eram categorias que conseguiam absorver esse custo e que agora esse custo vem sendo otimizado para chegar em categorias que têm uma margem menor, que têm outra dinâmica de mercado, mas que daí a embalagem atrelada a essa tecnologia vai conseguir dar mais um passo nesse olhar para a reutilização de embalagens e, com isso, a circularidade nessa cadeia de consumo também. Que legal. Lu, olha, queria te desejar aí muito sucesso nessa sua nova empreitada, né, que vem, na verdade, a se somar junto com a que você já tem na Abre, que é bastante importante, e pedir para você, a partir do ano que vem, começar a frequentar mais aqui a nossa conversa e até mesmo a gente convidar outras pessoas para você comentar e dialogar. Eu acho que vai ser bem interessante isso também, tá bom? Você é super bem-vinda e desejo aí também boas festas, já que a gente está aqui no finalzinho do ano. Embora eu vá publicar o vídeo antes de sair a matéria no site, mas Tá. não se assustem, a gente está gravando aqui no dia 20 de dezembro, à tarde, já são quase 6 horas da tarde, É. mas queria te agradecer, te desejar boas festas e um feliz ano novo, que você agora tem, inclusive, um ano novo com novas É. responsabilidades. Que venha 2024, não é, Edson? É isso aí. Várias Le- possibilidades. Edson, obrigada pelo convite. Assim, vamos manter contato, sim. Ótimas festas para você e para todos. Muito obrigado. Um abraço para você e um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.